Angélica fica surpresa ao saber por Rosana que Marco Antônio a beijou. Rosana diz que Marco Antônio a beijou à força e de forma bruta. Angélica insinua que Rosana gostou de ser tratada com brutalidade por Marco Antônio. Rosana nega, e diz que só faltou o cheiro de suor para que Marco Antônio pudesse se parecer com Mateu. Angélica e Rosana recordam o cheiro do suor de Mateu e ficam animadas. Rosana diz que não conhecia esta faceta de Marco Antônio. Angélica diz que Rosana não está com raiva de Marco Antônio, mas sim, que ficou encantada. Rosana renega as afirmações de Angélica e a chama de imoral. Angélica diz que Rosana está comparando os modos rústicos de Marco Antônio com os de Mateu, como alguém que gostaria muito de sentir novamente o cheiro de suor. Rosana diz que Angélica está falando bobagens. Angélica acusa Rosana de ter se tornado uma perdida por causa do cheiro de homem de Mateu. Angélica insinua que Rosana se sentiu mulher novamente nos braços de Marco Antônio, e que tudo que ela gosta é de ser tratada à força e sentir o cheiro de homem suado como acontecia com Mateu. Rosana diz a Angélica que Marco Antônio quer voltar a viver com ela. Angélica incentiva Rosana a aceitar a proposta de Marco Antônio. Rosana diz que está pensando em como dirá isto a Gomercindo. Janete comenta com Luísa que nunca se sentiu tão dona de casa quanto ultimamente, já que vive cuidando das roupas de Josué. Luísa diz que ela e Antônia perceberam, já que a patroa leva até café na cama para Josué. Janete diz que se sente viva e feliz ao lado do novo companheiro. Luísa comenta com Janete que Josué parece ser muito fiel à patroa. Janete concorda, e Luísa insiste em seus comentários, chamando-o pelo verdadeiro sobrenome. Janete estranha e pergunta como Luísa chamou Josué. Luísa dissimula e diz o nome completo e verdadeiro de Josué, alegando que é assim que ele se chama. Janete diz que Josué Medeiros Filho não é o nome completo de seu amante, e Luísa revela que os documentos do patrão constam esse nome e que estão escondidos em uma maleta. Janete questiona de que maleta Luísa está falando, e a empregada conta que Josué tomou uma maleta de suas mãos quando estava arrumando a mudança do ex-cocheiro. Janete questiona o paradeiro da maleta, e Luísa insinua que Josué deu um fim na maleta. Luísa explica que não mexeu na maleta por xeretice, mas sim porque pensou que tinham roupas sujas ali. Janete indaga Luísa sobre o que mais ela encontrou na maleta, e a governanta conta que achou pertences pessoais e documentos do amante da patroa. Janete pergunta qual era o nome do pai de Josué, e Luísa alega que o pai do rapaz se chama Josué Medeiros. Janete fica assombrada ao saber do nome do pai do rapaz, e Luísa diz que este era o nome que constava na certidão de óbito do pai do rapaz. Luísa diz que o que mais lhe chocou foi a causa da morte de seu pai. Janete questiona a causa da morte do pai de Josué, e Luísa revela que o homem morreu com um tiro na cabeça. Janete começa a passar mal e preocupa Luísa. Janete pede que Luísa a deixe sozinha. Luísa diz que não deveria ter contado tudo a Janete. Janete agradece as confidências de Luísa, mas pede que a governanta a deixe sozinha. Janete demonstra estar desacreditada sobre o passado de Josué. Antônia questiona se Luísa contou tudo para Janete, e a governanta confirma, alegando que não aguentava mais ver a patroa sendo enganada pelo amante. Antônia diz que Josué nunca foi um cocheiro, e Luísa alega que Janete precisava saber exatamente disso. Antônia diz que Luísa sempre odiou Janete, questionando o porquê dela querer ajudá-la nesse momento. Luísa questiona o que Antônia faria caso fosse rejeitada por alguém, da mesma forma que Josué a rejeitou. Antônia afirma que Luísa realmente corria para o quarto de Josué, na esperança de se deitar com o cocheiro. Luísa conta que Josué a desprezou várias vezes. Marco Antônio chega à casa bancária de seu pai e observa o movimento do local. Marco Antônio sobe para o escritório de Francesco. Francesco se alegra a receber a visita do filho, que diz estar de volta ao trabalho. Francesco diz que Marco Antônio lhe fez muita falta durante o tempo de viagem. Marco Antônio diz que precisa contar muitas coisas sobre a viagem para Francesco. Marco Antônio diz que o que viu não era o que nem ele e o pai esperavam. Francesco questiona o que Marco Antônio quer dizer com isto, e o rapaz diz que andou muito por Manaus para verificar o trabalho dos seringueiros. Marco Antônio diz que os trabalhadores perdem seu sangue para conseguir tirar o líquido de borracha das seringueiras. Francesco questiona por que Marco Antônio se decepcionou com o que viu, e o rapaz explica que existem os barões da borracha, assim como existem os barões do café. Marco Antônio diz que estes homens são tão poderosos que acendem seus charutos com notas de dinheiro.
Marco Antônio conta que esses homens são repletos de dinheiro, deixando Francesco abismado. Marco Antônio relata que a agricultura decaiu em relação ao negócio da borracha. Francesco declina dar seguimento ao negócio da borracha. E Marco Antônio deixa claro que não quer bater de frente com os barões da borracha. Francesco diz que não quer gastar saúde e dinheiro em sua aventura, já que não tem mais dinheiro. Marco Antônio se preocupa e Francesco diz que muitas coisas aconteceram na ausência do rapaz. Francesco conta que suas fábricas faliram e que ele teve que fechar a casa bancária por algum tempo para não ir à falência. Marco Antônio se assusta com a falência das fábricas do pai e pede que ele explique direito a história. Josué conta a Antenor que nunca foi cocheiro em sua vida, mas que a mentira é a única coisa que conseguiu utilizar para se aproximar de Janete. Antenor diz que jamais poderia imaginar que Josué é filho de um ex-barão de café. Josué diz que o faro de Capitão do Mato ajudou Antenor a descobrir seu passado. Antenor diz que juntou as peças do passado de Josué e que assim conseguiu concluir a história que envolve sua origem. Josué pede que Antenor não diga nada para Janete, pois ela ainda não pode saber quem ele é. Antenor questiona o nome falso que Josué deu para Janete. Antenor pergunta o que Josué pretende fazer com ela, e Josué questiona se o cocheiro sabe como seu pai morreu. Antenor diz que o pai de Josué se suicidou, e Josué conta que seu pai morreu após perder tudo em uma mesa de jogo para o pai de Janete, por meio de um roubo. Antenor fica intrigado com a história contada por Josué. Angélica brinca com sua filha no jardim de sua mansão. Angélica pede que Florinda tome conta da sua filha, enquanto ela sobe para conversar com Maria do Socorro. Maria do Socorro cuida de seu pequeno filho em seu quarto. Angélica entra no cômodo e pede para conversar com Maria do Socorro, mas antes pede que a mãe não se assuste. Maria do Socorro questiona o motivo da conversa e Angélica conta que o assunto se trata de Rosana. Angélica questiona se Rosana não contou para Maria do Socorro sobre o encontro que teve com Marco Antônio. Maria do Socorro diz que ainda não entendeu o que Marco Antônio queria com Rosana. Angélica se propõe a contar o que sabe, mas antes pede que Maria do Socorro não se assombre. Maria do Socorro fica confusa e pede que Angélica fale tudo de uma vez. Angélica revela que Marco Antônio quer voltar a viver com Rosana, deixando Maria do Socorro chocada. Angélica conta que Maria do Socorro terá que conversar com Gomecindo após saber o que ocorreu na sala do casarão. Maria do Socorro questiona por que ter de conversar com Gomecindo. Angélica conta que Marco Antônio beijou Rosana à força. Maria do Socorro fica incrédula e Angélica revela que Rosana adorou o atrevimento do rapaz. Gomecindo permite que Bartolo vá verificar seus parreirais em Jundiaí. Bartolo conta que já fez isso e que encontrou suas plantações em ordem. Bartolo insinua que Gomecindo está doido para voltar para São Paulo. Gomecindo nega e revela que sua vontade maior é de permanecer na fazenda. Leonor alega que a família de Gomecindo a espera na capital, mas o fazendeiro reafirma que se arrepende de ter comprado a mansão na capital. Gomecindo diz que, se fosse pela sua vontade, toda a sua família voltaria para a fazenda, ou caso contrário, moraria sozinho na propriedade. Tizil brinca com José Alceu e outros meninos com bolas de gude em frente à mansão de Francesco. Francesco diz a Marco Antônio que, se Deus o ajudar, em pouco tempo irá recuperar o dinheiro que Gomecindo investiu em sua casa bancária. Anacleto cobra o dinheiro que depositou na casa bancária, mas Francesco alega que a mixaria que o sogro investiu está salva. Anacleto afirma que irá sacar seu dinheiro no dia seguinte. Inês repreende Anacleto e Paola pede que o pai não crie problemas com o marido. Anacleto diz que não está criando problemas, mas sim que apenas quer seu dinheiro. Francesco se irrita e sugere que Anacleto use seu dinheiro para voltar à Itália, a fim de deixá-lo em paz. Anacleto tenta criar intriga entre Francesco e Inês, mas o italiano esclarece para a sogra que não quer longe dele. Francesco alega que, se pudesse, o colocava primeiro no navio de volta para a Itália. Inês incentiva Anacleto a voltar sozinho para a Itália. Marco Antônio diz que quer conversar sério e Francesco sugere que o sogro se retire. Anacleto se ofende e diz que irá dormir. Francesco pede que Marco Antônio vá direto ao assunto. Marco Antônio comunica que voltará a viver com Rosana, deixando Francesco incrédulo. Paola pergunta por Juliana ao enteado, que demonstra que a italiana não significa mais nada para ele. Juliana conta a Mateu que Marco Antônio retornou vivo da viagem. Mateu insinua que a esposa parece contente, mas ela esclarece que está feliz em ver Marco Antônio vivo. Juliana relembra o combinado que fez com Mateu para que não se sentissem mais ciúmes de seus antigos cônjuges. Mateu concorda e pede desculpas a Juliana, seguido de um beijo. Juliana comenta que Paola lhe disse que Marco Antônio está muito mudado. Mateu insinua que Marco Antônio irá visitar sua filha e Juliana rebate que Mateu fará o mesmo ao ver o filho que tem com Rosana, a quem chama de aquela uma. Mateu pede que
Juliana trate Rosana com respeito. Mateus e Juliana reafirmam seu acordo de não terem mais raiva de Marco Antônio e Rosana. Mateus chama Marco Antônio de aquele irritando Juliana. Juliana e Mateus provocam um ao outro sobre como pretendem se entender com Rosana e Marco Antônio. Juliana e Mateus encerram discussão com um beijo. Francesco tenta aconselhar Marco Antônio sobre seu retorno com Rosana, alegando que o casamento deles não dará certo por não ter amor. Marco Antônio recorda que Francesco se casou com Janete sem amor e o italiano afirma que este foi o motivo que o fez se separar da ex-mulher. Francesco pede que Marco Antônio não volte a se casar com Rosana, já que não deu certo da primeira vez. Marco Antônio diz que está decidido a tentar mais uma vez com Rosana. Marco Antônio insinua que Francesco teve mais sorte que ele, já que seu casamento com Juliana não deu certo. Francesco propõe a Marco Antônio realizar um intermédio com Gomesindo para oficializar a união novamente. Angélica diz a Augusto que se Rosana dará um jeito em sua vida. Augusto fica intrigado e Angélica demonstra ao marido sua surpresa por ele se preocupar com a cunhada. Augusto confirma que se preocupa com Rosana e os sogros, já que eles são parte da sua família. Angélica demonstra alegria com o pensamento de Augusto. Ele diz que não tem outra família na vida, a não ser a família da esposa. Angélica diz que não conhece bem o marido que tem na vida, o que irrita Augusto. Angélica se explica e diz que está ao lado de Augusto, já que aceitou a venda das fazendas. Augusto pede que Angélica conte o que aconteceu com Rosana. Angélica conta que Marco Antônio voltou de Manaus e que se transformou em um bicho. Augusto ri e pede explicações para Angélica, que conta que o rapaz beijou Rosana à força. Augusto fica incrédulo e diz que Marco Antônio seria incapaz de tal atitude. Angélica confirma que Marco Antônio foi capaz disto e que Rosana gostou da atitude do ex-marido. Maria do Socorro diz que ficou assustada com a história contada por Angélica e Rosana diz que jamais seria capaz de pensar que o rapaz seria tão rude como se portou. Maria do Socorro questiona se Rosana está com raiva de Marco Antônio e a moça diz que não sabe mais o que sentir. Maria do Socorro pergunta sobre as intenções de Marco Antônio em voltar a viver com Rosana. Ela diz que Marco Antônio realmente lhe propôs isto. Maria do Socorro questiona o que Rosana pensa sobre. Rosana confessa a Maria do Socorro que uma nova união com Marco Antônio pode dar certo. Maria do Socorro se preocupa com o comportamento rude de Marco Antônio, mas Rosana alega que nunca viu o ex-marido se portar de forma tão sincera. Rosana diz que está disposta a lutar de novo por seu casamento com Marco Antônio, alegando que não quer viver sozinha. Maria do Socorro concorda que Rosana é moça demais para viver na solidão, mas afirma que Marco Antônio não a tirará de casa sem acertar o compromisso com Gomesindo. Rosana pergunta quando Gomesindo volta da fazenda. Janete reflete sozinha sobre a descoberta que fez sobre o passado de Josué. Janete recorda a conversa que teve com Luísa mais cedo. Josué se despede de seus amigos no cassino e em seguida sobe em sua charrete. Augusto pergunta para onde deve levar Josué, que pede para voltar para casa. Janete escuta o trote dos cavalos se aproximar, ao mesmo tempo que recorda as palavras de Luísa. Matilde conta a história de Pinóquio às crianças da colônia por meio de uma apresentação animada. Bartolo conta a Gomesindo que trabalhava muito na Itália, mas que não era feliz. Bartolo agradece a Gomesindo por ter lhe enviado as esperanças quando chegou ao Brasil. Gomesindo promete amizade eterna a Bartolo. Leonora conta a história de Chapeuzinho Vermelho para as crianças da colônia, enquanto Gomesindo assiste tudo. Gomesindo retorna para a Casa Grande e no caminho observa o luar. Gomesindo recorda o batuque dos escravos da época em que tinha em sua fazenda com nostalgia. Gomesindo entra na Casa Grande. Bartolo se aproxima de Leonora e da filha. Bartolo beija Leonora, que pede para voltar para casa. Leonora questiona o que há com Bartolo, que a encara fixamente. Bartolo diz ser muito feliz ao lado de Leonora, declarando seu amor pela italiana. Leonora diz amar muito a Bartolo e em seguida abraça o marido. A pequena filha de Bartolo e Leonora diz que ama os pais, deixando-os felizes. Bartolo e Leonora retornam à Casa Grande da fazenda. Josué retorna para casa, mantendo reflexivo sobre sua conversa com Antenor. Antenor estaciona a charrete em frente ao casarão. Josué e Antenor se despedem. Josué entra em casa e encontra Janete na sala de estar. Janete encara Josué com uma expressão séria.